Gente, milagres acontecem, eu estou aqui de delineador e toda arrumadinha pra fazer um vídeo, não tô com cara de maluca. É isso, né? Às vezes, coisas estranhas acontecem e a gente não consegue explicar. Olá, família! Pra quem não me conhece, meu nome é Briane, eu tenho 19 anos, faço psicologia na Universidade do Algarve e sou de Salvador. O vídeo de hoje é uma continuação do outro vídeo que já foi postado aqui no YouTube, falando sobre a minha experiência no meu primeiro ano de faculdade aqui em Portugal. Caso você não tenha assistido ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode acessar, ou você pode procurar no meu canal, é o vídeo que vem antes desse, ó. Eu não postei nada depois desse vídeo, então é o vídeo antes desse que eu postei contando do meu primeiro semestre. Então, como já foi do meu primeiro semestre, agora eu vou contar um pouquinho sobre o meu segundo semestre, minhas experiências, minhas matérias, o que eu gostei, o que eu não gostei. Eu até peguei o papel aqui que eu tinha esquecido que tava com ele na mão. E, enfim, só falar geralzão mesmo o que é que eu achei. Como eu disse, eu recomendo que vocês assistam o primeiro vídeo, porque não só tem a minha experiência do meu primeiro semestre, como também tem algumas informações base, não só sobre o meu curso, mas sobre o geral dos cursos, aqui nas faculdades portuguesas, por exemplo, como a questão do mestrado obrigatório. Então, essas informações são importantes e possa ser que elas façam falta para vocês aqui. Então, acho que vale a pena dar uma assistida no primeiro vídeo e depois vir assistir esse. Começando aqui, falando do meu segundo semestre, eu vou logo dizer que o segundo semestre foi o semestre que eu mais gostei da faculdade até agora. Não que eu tenha tido muita experiência, né? Não que eu tenha tido mais semestres do que 2 semestres, mas entre esses dois que eu tive, o último foi o melhor. Eu não gostei muito do primeiro semestre, como eu falei no outro vídeo, porque teve muita matéria que eu já tive na faculdade, que eu fiz no Brasil, eu fiz um semestre de psicologia na UNEB. E então, quando eu cheguei aqui, tinha muita coisa que eu já tinha visto. E não foi muito interessante pra mim. Também tinha muita questão de psicologia cognitiva, que é uma área da psicologia mais pra naturais, pra exatas, que não é a área que eu gosto muito. Isso pesou um pouco pra mim. Então, fez com que o segundo semestre fosse melhor pra mim do que o primeiro. No segundo semestre eu tive 6 matérias, todas obrigatórias, eu não tive nenhuma optativa, diferente do primeiro ano que eu tive a oportunidade de escolher entre 3 optativas diferentes. Se você tá curioso pra saber quais foram as optativas, você tem que assistir o outro vídeo. Então, começando pelas matérias que eu tive, a primeira que aparece aqui pra mim no papelzinho é Biologia e Genética. Muitas pessoas, quando escutam de mim, né, que estudo psicologia, que eu tive uma matéria de Biologia e Genética, as pessoas não entendem. Na verdade, o que acontece é que biologia, e principalmente genética, é muito importante para a psicologia, no sentido de que existem muitos transtornos mentais, psicológicos, que eles são passados geneticamente, entendeu? E que você pode aumentar seus riscos de ter certo tipo de transtorno ou doença pelo seu histórico familiar, além da questão do ambiente que você vive e tudo mais. Então, por isso que a gente precisa estudar genética. Só que tem um ponto particular. Aqui, as pessoas, no caso, só tem que estudar todas as matérias obrigatoriamente até o 9º ano. Isso pelo que eu entendi. Me desculpem, amigos portugueses, se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem me corrigir, mas pelo que eu entendi, que me falaram, você cursa tudo bem básico até o 9º ano, e aí depois você escolhe em que área você vai se aprofundar. Humanas, exatas, artes, enfim. E a maioria das pessoas que vai pra psicologia, elas vêm de escolas de humanas, que o foco é em história. Então, elas precisam da base de biologia. Basicamente, o que eu dei em biologia genética, o que eu estudei, foi como se eu tivesse estudado biologia no primeiro e segundo ano do ensino médio. Aquela parte de duplicação de DNA, RNA, essas coisas assim, transcrição. Eu esqueci o nome dele, das ervilhas. Que tem o... Ai, gente, os professores de biologia me perdoem, gente. Eu esqueci o nome dele. Mendel, lembrei, o nome do cara é Mendel. Então, a gente estudou a teoria de Mendel. Enfim, a gente começou do básico mesmo, tipo divisão celular, essas coisas assim, porque as pessoas não tinham base até a gente conseguir chegar em genética, que já foi a parte final do curso, né, da matéria, e foi a parte mais legal, mas já tava acabando, então essa matéria pra mim foi bem mais ou menos. Ao mesmo tempo que eu tive uma facilidade, porque eu já tinha tido isso no Brasil, eu também não tava com muita paciência, muito saco, né, pra ficar revendo essas coisas que, enfim, a gente já estudou, né? E principalmente a gente que faz Enem, a gente estuda muito isso e isso acaba ficando batido. Então, foi um pouco chato por causa disso, mas no geral, assim, não foi a pior matéria que eu tive no segundo semestre. A outra matéria que vem é Métodos e Técnicas de Investigação 2, que é a continuação de Métodos e Técnicas de Investigação 1, que eu falei no primeiro vídeo. A gente aprendeu bastante sobre
sobre como fazer entrevista, né, os tipos de entrevista, os tipos de estudo, quantitativo, qualitativo, como fazer uma entrevista quantitativa, como fazer uma entrevista qualitativa. Isso é importante pra gente, principalmente para a questão do mestrado e para os estudos em psicologia no geral, que a gente precisa saber aplicar esses tipos de estudos. Então, isso foi interessante. Mas teve uma outra parte que falou um pouquinho das ciências no geral, que pra mim ficou um pouco confuso, eu não entendi direito isso foi bem no começo, né? Como se fosse uma introdução para essa parte dos estudos quantitativos e qualitativos. A parte que eu acho que foi a parte mais importante, né? Que foi a parte que a gente mais deu, que foi mais cobrada. Então, é isso. A gente estuda basicamente essa questão desses dois tipos de estudo, como aplicar, como fazer, tudo mais. E eu gostei dessa matéria. Só nessa parte final também. A parte do começo era bem chatinha. Quando a gente começou a gente tinha atividades que a gente tinha que fazer entrevistas, fazer observação, fazer guiões de observação e questionários, coisas assim. Foi bem legal. Mas até chegar aí, eu achei bem chato. Outra matéria que teve, a terceira, antropologia. Eu sou muito suspeita pra falar sobre antropologia, porque eu amo antropologia. Eu tive antropologia no Brasil, na UNEB. E enfim, eu tive um professor incrível. E eu fiquei apaixonada pela matéria, inclusive, tipo, me deu super vontade de fazer antropologia depois que acabasse a faculdade de psicologia. Eu sou apaixonada, tipo, muito, muito apaixonada pela antropologia. Faz ser suspeito pra mim falar sobre isso. Eu amei a matéria, mas as pessoas aqui em Portugal costumam não gostar muito. Eu não sei se é por causa do estilo de ensino, eu não sei se é por causa do método de avaliação, eu não sei se é por causa da matéria mesmo, não sei. O que a gente estudou em antropologia a gente estudou sobre os contos, né? Sobre como os contos e as tradições moldam as pessoas e sobre como o lugar que a gente vive diz muito a respeito sobre as nossas atitudes, nossos comportamentos, sobre como a gente vive e enfim. Eu achei muito interessante, gosto muito, não tenho muito o que falar, amo antropologia. A quarta matéria, se eu não me engano, e a que eu mais detestei, pra ser muito sincera, por mim podia queimar essa matéria, eu não aguento. Tipo, só em saber que eu vou ter uma segunda dela agora nesse semestre que vai entrar, eu já tô sofrendo. Assim, eu não tenho nem o que falar. Estatística. É difícil. Tipo, não, a matéria não é difícil, mas... Sei lá, eu não sei explicar. Tipo, parece muito matemática básica do ensino médio que a gente tem no Brasil. Questão de probabilidade e tudo mais. E isso é fácil. A questão é que a gente aprende também a mexer com um programa chamado SPSS. Que se eu falar pra vocês que eu entendi alguma coisa do SPSS, eu vou estar mentindo muito. Eu não sei o que é o SPSS. Pra mim, o SPSS tá em russo. Não sei pra que serve aquilo. Tipo, eu sei que a gente vai utilizar muito pra as pesquisas e tudo mais. É um aplicativo que a gente tem pra ajudar os psicólogos, não só psicólogos, mas as pessoas que fazem estudos científicos a gerar todos os tipos de dados baseados nos estudos que eles fizeram. Então, nas pesquisas e tudo mais, os questionários, você vai gerar dados, médias, essas coisas assim. Só que, sei lá, muito complexo, não gostei. Passei no sofrimento, quase que não passei, e com muita ajuda. Muita gente me ajudou, principalmente meu namorado. Que, né, eu já sou meio ruim em matemática, e vem esse negócio desse SPSS, nossa, traumas. E aí, passei, né? E agora tem Estatística 2, que vai começar nesse novo semestre que vai entrar. E assim, não estou preparada psicologicamente para isso. Mas, né, não temos muito o que fazer. E aí a gente vem pra quinta matéria do segundo semestre, que eu gostei bastante, chamada Teorias da Inteligência e da Aprendizagem. Outra matéria que eu sou apaixonada, essa matéria a gente teve junto com um aluno, se eu não me engano, de pedagogia ou era de letras. Não vou lembrar, mas era com outro curso. E nessa matéria é justamente o que o nome fala. A gente vai aprender... E essa matéria, como diz o nome, a gente aprende sobre teorias da inteligência e da aprendizagem. Sobre como as pessoas aprendem no dia a dia. E quando a gente fala aprender, a gente não estamos falando num contexto só escolar. Obviamente a gente também fala do contexto escolar, mas a gente fala do contexto geral. De aprender costumes, de aprender comportamentos e tudo mais. Então a gente aprende as inúmeras teorias que existem, das mais antigas até as mais atuais, tanto de inteligência quanto aprendizagem, que são dois conceitos que andam lado a lado, mas são conceitos diferentes. E, enfim, achei bastante interessante, aprendi muita coisa que eu não fazia ideia, e pra mim agregou bastante essa matéria, também gostei muito. E a última matéria que a gente tem
é Psicologia Cognitiva 2. Eu já não sou muito fã da psicologia cognitiva, né, como eu falei, não é muito minha área, mas não posso mentir, falar que a Psicologia Cognitiva 2 foi chato. Porque Psicologia Cognitiva 2 não foi chato, por um acaso. Assim, foi melhor do que Psicologia Cognitiva 1, sem dúvidas. Eu acho que eu aprendi mais em Psicologia Cognitiva 2, eu achei tudo que a gente aprendeu na Cognitiva 2 mais interessante também. Mas é aquilo, né? Não é muito minha área, é interessante, mas não é uma coisa que me dê muito tesão de estudar. Enquanto na Psicologia Cognitiva 1 a gente aprendia sobre os mecanismos, na Psicologia Cognitiva 2 a gente aprendeu sobre o funcionamento. Então a gente aprendeu sobre os processos de percepção, de atenção, enfim. Teve uma parte muito interessante que a gente falou sobre tipos de acidentes que você podia ter que danificariam o seu cérebro e que tipo de consequências isso traria, né? Que tipo de problema isso traria para sua memória, por exemplo, se afetasse tal parte do cérebro. Isso foi muito interessante e é por isso que eu acho que foi mais interessante que Psicologia Cognitiva 1, mas só por isso. E essas foram as 6 matérias que eu tive. Como eu disse, eu preferi muito mais o segundo semestre do que o primeiro, mas eu tenho algumas inclinações a acreditar que esse semestre agora que vai entrar, o novo, né, que não começou ainda, que eu tô de férias, vai ser o mais interessante pra mim. Eu já dei algumas olhadas nas matérias, eu vi que a gente vai ter psicologia social, que eu gosto bastante, e, enfim, algumas outras matérias muito legais também, mas não posso dizer até a gente começar, né, até ver como vai ser. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem se vocês acharem que de alguma forma isso pode ajudar ou interessar alguma pessoa que vocês conheçam. E até a próxima, gente. Beijo!